beleza? Legal. Só Perfeito. só me confirma que vocês estão vendo a apresentação e não o outro, Estamos outra vendo, tela. Marcos. Show. Muito obrigado. Então tá, vamos lá então. Primeiro, eu não sei se alguém quer fazer alguma abertura, trazer algumas palavras aí, senão eu posso já começar direto com a nossa apresentação. O que que tu acha, Lucas? Legal, beleza. Posso falar um pouco, tá? Depois Wagner também se quer complementar, o Chico também está aí. Bom, pessoal, como sabem, a gente vem trabalhando aí com a Drop Real nos últimos tempos, nos assessorando aqui em questões de segurança da informação, definição de políticas, boas práticas aí do nosso ecossistema, tá? Dentro do GT de segurança. E aí dentro das nossas iniciativas a gente está trazendo aí pílulas de conhecimento, através dos workshops para todos os participantes. O primeiro tema aqui que a gente definiu são boas práticas de segurança de APIs, tá? Que a gente está fazendo aqui hoje, mas futuramente também vão ter outras, né? A ideia é gravar, para quem não conseguir participar também, a gente manter no nosso canal aí, para acesso posterior aí para os participantes, para estar reforçando aí cada vez mais a segurança e integridade aí do nosso ecossistema. Chico, Wagner, Vini, se quiserem complementar, tá? E até o Pablo aí também. Fique à Ok, vontade pessoal. aí. Bom dia a todos. Eu acho que espero que vocês aproveitem aqui o conteúdo, né? A gente elencou esse conteúdo como o alvo melhor para a nossa primeira workshop de boas práticas de segurança que o Open Insurance está promovendo, e creio que ao final a gente vai fazer também abrir para possíveis novos temas para a próxima versão do workshop, mas espero que vocês aproveitem o material e ao fim a gente se fala. O pessoal pode seguir. Legal. Então, obrigado, Wagner, obrigado, Lucas, pela oportunidade aqui de estar conversando com vocês e estar podendo compartilhar um pouco de informação com uma iniciativa dessa importância, né? Acho que todo mundo aqui tem noção da importância que a Open Insurance tem, e para mim tá podendo trazer um pouquinho do conhecimento ou compartilhar um pouco do que, enfim, minha experiência me proporcionou até aqui com vocês, é um prazer. Então, quem é essa pessoa que vos fala, né? Fazer uma apresentação minha rapidamente, até porque não é sobre mim, é sobre segurança de API, mas meu nome é Marcos Vinícius Cássio, tá? Eu sou natural aí do Rio Grande do Sul, lá da terra da Drop Real, inclusive. Nesse momento estou morando nos Estados Unidos, né? Estou morando na Califórnia aqui, e atuo hoje como gerente de segurança de aplicações na PowerSchool, que é hoje a maior EdTech do mundo, né? E já trabalhei com segurança, acho que todo mundo que trabalha com segurança tem um discurso meio parecido, em que já fez de tudo um pouco, né? Já trabalhei com SOC, já trabalhei com Pentest, fui auditor líder da ISO 27001, migrei para essa parte de segurança de aplicação e atualmente estou com essa responsabilidade aí, e volta e meia faço trabalho em conjunto com a Drop Real também, para, enfim, compartilhar conhecimento e treinar outros profissionais na área e assim por diante, tá? Antes da gente começar, eu queria só fazer, assim, algumas, enfim, pequenas combinações aqui com o pessoal. Acho que a gente tem 80 pessoas já, né? Já aqui na reunião, então é bastante gente. E eu queria dizer, assim, que nada do que eu vou dizer aqui para vocês, ou muito provavelmente nada do que eu vou dizer aqui para vocês é novo, né? Principalmente se para vocês que talvez já trabalhem com API e com segurança. Então, se caso eu disser alguma coisa que vocês concordam, querem compartilhar alguma informação, por favor, sintam-se à vontade de abrir o microfone e falar, ou do contrário também, né? Caso eu fale alguma coisa que
não concorde, ou daqui a pouco eu posso até estar incorreto, por favor, compartilha e participa aqui. Acho que a ideia, enfim, fazer disso também uma conversa e não só o Marcos falando, tá? No fim, a gente vai ter um espaço para perguntas, mas caso vocês tenham perguntas no meio da conversa aqui, fiquem bem à vontade de colocar. Pablo, vou te pedir um favor, só se tu puder controlar o chat para mim, Claro. porque eu vou te ser bem sincero que eu sou um pouco analfabeto de Microsoft Teams, então eu não sei nem ver onde é que tá o chat aqui agora. Pode deixar que eu ministro aqui. Tá, e aí A gente se dá o uma ajuda pessoal... aqui também, tá, Pablo? Se precisar, no Ótimo, secretariado. obrigado. Obrigado, Lucas. Então, se tiver alguma questão no chat aí, o pessoal pode trazer para mim. Bom, e sobre o que a gente vai falar aqui hoje, tá? Quando eu conversei com o Diego da Dropwheel, né, o Diego me trouxe esse convite e ele já tinha ideia, né, da gente conversar sobre APIs, e aí visto o que a Open Insurance é e visto o que vocês estão construindo, a gente achou que falar de APIs fazia bastante sentido, né? Afinal de contas, não sei se tudo, mas para muita coisa que vocês estão construindo vai ser em cima de APIs, né? Então, a gente achou pertinente trazer o assunto de segurança em APIs, tá? E a gente vai começar assim com um cenário rápido, global de segurança e os APIs para justificar um pouco também da importância das APIs e do cenário atual, né, de segurança em APIs. Depois a gente vai ver os principais riscos de segurança em APIs, e aí a gente começa uma segunda parte, assim, digamos, da conversa. A gente vai falar um pouquinho sobre estratégias e controles de alguns pontos aqui da segurança em APIs. E aí, tendo tempo, eu gostaria de compartilhar algumas lições, assim, que eu aprendi, né, sobre segurança de APIs no meio do meu caminho. Aí a gente vai ter um espaço para perguntas e a gente encerra o nosso workshop, certo? Então, só para a gente começar aqui, eu acho que dizer o que é uma API não se faz necessário, acho que é desnecessário introduzir, né, conceituando o que é uma API, mas eu acho que conceituar a importância que as APIs têm desde lá de, se eu não me engano, 2004, 2005, quando as primeiras API as Product, né, foram criadas lá pela Salesforce, pela AWS, e desde lá APIs não deixaram mais de ser algo que acredito que hoje toda aplicação, não existe mais nenhuma aplicação web que não tenha algum tipo de API, mesmo que não disponível para o usuário. É muito provável que a aplicação utilize API para se comunicar de forma interna. E iniciativas como a Open Insurance, como a Open Finance, Open Banking, etc., só cunham, né, a importância que essas APIs têm, visto que comunicação de dados hoje é dada através dessas APIs. E aí, eu trouxe alguns números assim para a gente colocar aqui, para também situar um pouco, trazer um pouco mais para a realidade do que a gente está falando em termos de tamanho, né? Quão grande é isso hoje, tá? Então tem um relatório que uma empresa de segurança faz todos os anos, que é o estado, né, o State of API Security, e eles identificam alguns desses números para nós. E alguns que me chamaram a atenção, que eu trouxe aqui para vocês, foram, primeiro, o quantidade, né, de APIs que as empresas com as quais eles trabalham desenvolvem, façam deploy, enfim, entregam e expõem na internet. E mais de 30% dessas, ou aqui mais até de 50% dessas empresas, têm acima de 100 APIs. E aí, se a gente parar para pensar que uma API é que não está conceituado exatamente o que é uma API, pode significar vários endpoints, né? Uma API pode ter vários endpoints, da forma como foi perguntado aqui. Essas 100 APIs aqui podem estar se referindo aí a milhares de endpoints ou mais, certo? Então, e a gente tem empresas aqui que estão aí desenvolvendo mais de 1.000 APIs. O que eu quero dizer com isso?
Isso traz para nós uma noção de tamanho de superfície de ataque, por exemplo. Então, segurança sempre foi feita assim, nós temos que proteger o perímetro da nossa empresa, proteger o perímetro das nossas aplicações, e aí quando a gente fala de API, a gente está falando dessa quantidade absurda de novos endpoints, novos pontos de entrada e superfície de ataque, tá? Outro número que me chamou aqui bastante atenção foi a taxa de crescimento das APIs no último ano, tá, pessoal? Se vocês olharem aqui esse gráfico, o segundo, ele mostra para nós que a gente teve empresas, começando aqui, ó, no primeiro, na maior fatia dessa pizza aqui, entre 0 e 50%, tá? Isso já seria bastante, mas a gente ainda tem números expressivos aqui de 18% em que as empresas cresceram ou dobraram o número das suas APIs em um ano. Então, isso também demonstra para nós a velocidade, não só o tamanho, mas a velocidade com que isso vem crescendo cada vez mais. E aí, o último aqui, já se não fosse o bastante, né? Um gráfico que mostra o número de requisições que são enviadas para essas APIs. E aí, isso aqui, eu confesso para vocês que eu não tinha noção que estava nesse tamanho. A gente tem empresas aqui recebendo mais de 1 bilhão de requisições por mês em uma API. Então, na minha realidade, esse é um número bastante significativo. E assim, se a gente pensar que um ataque de segurança precisa de uma requisição, seja 10 requisições para ser bem sucedido, quando uma API recebe 1 bilhão de ataques, a probabilidade ou a capacidade de proteção que essa API precisa ter é muito grande, né? E aí, continuando aqui um pouco nessa justificativa de por que API, de por que a gente precisa falar sobre segurança de APIs, a Akamai soltou um número, eles também fazem, todas as empresas grandes, enfim, vocês também têm esse conhecimento, fazem esses reportes, né, todo ano com esses números em geral. E um dos últimos que a Akamai soltou foi que 83% do tráfego na internet hoje é gerado por APIs. Então, só esse número aqui já seria suficiente para a gente parar e dizer assim, opa, se isso, fazendo uma conta de padaria, isso poderia representar o quanto da minha segurança web teria que estar focada em APIs, certo? Então, se a gente só parasse para pensar nisso, 80% do meu esforço, do meu investimento, poderia estar voltado para isso, de uma forma simplória, tá? E aí, aqui, antes da gente começar a falar dos riscos, tem esse outro número do Gartner aqui que eu queria compartilhar, que é o número de 90% da superfície de ataque das aplicações web hoje são APIs. Então, talvez para quem trabalha talvez para quem está no meio de segurança, isso seja mais do mesmo, talvez seja um número já conhecido, mas para vocês que não são da área de segurança, eu quis trazer isso para vocês terem uma noção de quando vocês desenvolvem uma API, quando vocês expõem uma API para a internet, vocês aumentam a superfície de ataque da companhia, da empresa para a qual você trabalha e gera uma necessidade maior de segurança e por isso que esse tipo de conversa aqui é muito importante, tá? E na prática, isso aqui que eu estou trazendo para vocês representa o quê? Mais oportunidade de negócio, obviamente, né? Porque as APIs favorecem essa exploração de mais oportunidades, o advento de DevOps, Continuous Delivery, Continuous Integration, eles permitem, né, que a gente consiga desenvolver e entregar de uma forma mais rápida, e as APIs acabam, enfim, monetizando, gerando mais oportunidades, mas, ao mesmo tempo, gerando mais incidentes de segurança, certo? Eu não vou entrar aqui nos casos, só trouxe essas imagens para vocês, para exemplificar, isso que são todas acontecimentos recentes relacionados à exploração de ataque em APIs. Então, assim,
quanto mais, e agora, como eu mostrei a vocês, a velocidade só aumenta e a quantidade só aumenta, esse número de ataques só vai aumentar. Tomara que o número de data breaches não aumente. E o que isso significa para a Open Insurance, certo? A Open Insurance, pela importância das participantes, pela importância da iniciativa, vai ser alvo, em algum momento, de tentativa de ataque, certo? Então, é bastante importante a gente observar isso. E utilizar dos padrões. Eu, antes de fazer essa apresentação aqui para vocês, eu dei uma conferida nos materiais da própria Open Insurance, e tem muito material bom, tem muito padrão bom, tem muita recomendação lá. Então, para os participantes, seguir aqueles padrões lá é de suma importância para que isso aqui não venha acontecer aqui, né, nesse ecossistema da Open Insurance. Eu ia dizer no ecossistema de seguradoras, mas eu acredito que tem muito mais empresas do que seguradoras aqui, então eu não vou me conter. Então, quais são os riscos, tá, pessoal? A gente viu aí o tamanho, né, desse mercado, o tamanho dessa superfície de ataque hoje, a quantidade de informação que está trafegando nisso, e quais são os principais riscos de segurança no meio dessa quantidade de APIs que a gente está desenvolvendo e que a gente está publicando para a internet, tá? E aí, quando a gente fala de riscos, tanto web quanto riscos de API, é muito difícil a gente não falar de um padrão chamado OWASP Top 10, né? E também, muito provavelmente, vocês já ouviram falar de OWASP Top 10, principalmente se você desenvolve web, se desenvolve com APIs, mesmo não trabalhando com segurança. Mas, para quem nunca ouviu falar de OWASP Top 10, o OWASP é uma entidade sem fins lucrativos que tem como objetivo criar padrões de segurança, criar documentação, treinamento, ferramentas open source, projetos open source para melhorar a postura de segurança ou o nível de segurança global através de iniciativas sem fins lucrativos. E um dos projetos que eles têm é esse chamado de OWASP Top 10, em que eles elencam, eles realizam um trabalho em conjunto com vários especialistas, e eles elencam quais são os principais riscos, nesse caso, para APIs, tá? Esses padrões são geralmente publicados a cada 2 ou 3 anos, e o último aqui foi em 2023. E a gente não tem como falar de riscos de API sem tocar nesses riscos da OWASP Top 10, tá? Mas fiquem tranquilos que a gente não vai passar um por um aqui, eu não vou torturar vocês com um a um desses riscos, mas eu gostaria de focar em alguns deles para que a gente possa se encaminhar depois lá para as estratégias e controles de proteção das APIs, tá? E o primeiro deles, que a gente precisa falar, não tem como não falar, é a autorização. O principal risco hoje que se tem, tanto para APIs quanto para aplicações web em geral, está relacionado à autorização, tá? Então, se vocês olharem nessa lista aqui, a gente tem 10 riscos de segurança em API, 4 deles estão relacionados à autorização, certo? Inclusive, pela quantidade de ocorrência, pela quantidade de ataques, a OWASP decidiu por quebrar esses riscos de autorização nessas quatro categorias, tá? Então, dá uma olhadinha no que isso significa. Então, o que é um problema de autorização, tá, pessoal? A autorização é a garantia, né, de que a API, no caso a API que vocês estão desenvolvendo, valida que uma entidade, e aqui essa entidade ela pode ser um usuário, ela pode ser uma outra aplicação, ela pode ser o que vocês... geralmente uma aplicação usuário, mas pode ser qualquer coisa que tenta executar alguma ação em um determinado recurso. Essa ação pode ser leitura, escrita, modificação, remoção, enfim, uma ação
em um determinado recurso, e o recurso pode ser um arquivo, pode ser um dado, pode ser uma tabela, pode ser, enfim, um recurso que a sua aplicação, como a gente está falando de API, geralmente um dado, né? Geralmente um dado que pode estar em formato de arquivo, pode estar em formato de um registro em base de dados. Certo? E por que que esse problema aqui é o principal problema, ou o principal risco? Primeiro porque não existe uma receita para a solução, certo? A autorização está diretamente relacionada à lógica de negócio, tá diretamente relacionado à forma como a API ou como a aplicação de vocês foi projetada, certo? Então não existe uma receita de bolo como para outras vulnerabilidades, como SQL Injection, Cross-Site Script, que a gente pode dizer, olha, basta você fazer isso, isso e isso, e você não terá essa vulnerabilidade. Inclusive, até arrisco aqui, talvez você causar um pouco de polêmica, mas eu garanto para vocês que 100% das APIs hoje têm um problema de autorização, inclusive as APIs que vocês estão desenvolvendo, tá? Menor ou maior, em algum ponto da API, a gente tem, assim, vou arriscar 100% de certeza que existe um problema de autorização, certo? E aí, para contribuir com isso, ferramentas tradicionais não identificam ou têm dificuldade de identificar isso, de novo, porque são vulnerabilidades ou são problemas relacionados à lógica da aplicação. Então, para uma ferramenta de um scan de código, por exemplo, ou mesmo uma ferramenta de teste dinâmico, é muito difícil, porque eles não têm conhecimento da aplicação, né? Eles não têm, a ferramenta não consegue entender como a aplicação funciona em tempo real, para saber se existe ali um problema de autorização ou não. Talvez com o advento da AI agora, né, com essas ferramentas de AI, as ferramentas de segurança evoluam para poder identificar esse problema. E eu queria exemplificar aqui as três principais categorias de problema de autorização nessa imagem aqui, até para vocês entenderem quão granular isso pode acontecer, tá? Então, aqui na imagem que a gente está vendo, eu tentei exemplificar, é um exemplo simplório, tá? Então, não leve muito a sério a profundidade dessa API aqui, mas imagina que isso aqui é uma API de uma loja virtual, né? Que tem ali algumas funções e alguns objetos e atributos, tá? Quando a gente está falando de autorização, a gente precisa considerar a autorização em pelo menos 3 etapas dessa requisição, dessa ação em um determinado recurso. E a primeira delas é a nível de função, né? Então vai ser uma autorização lá no início, lá na ponta da requisição, para saber se quem está fazendo a requisição naquele endpoint pode se comunicar com aquele endpoint, certo? Pode ter acesso àquela requisição, pode ter acesso àquela função. E aí é onde a gente a gente categoriza isso como uma autorização a nível de função, certo? Função aqui é uma rota ou um endpoint mais um verbo HTTP, né? Que tu pode ter o mesmo endpoint com 2 verbos HTTP ou 2 métodos HTTP com uma função diferente, certo? E essa é a primeira checagem que a gente faz, e aí vai ser uma checagem com, geralmente a nível de token, se você está usando o AUF, vai ser um token de acesso, né? E por aí vai. Aí depois a gente tem a nível de objeto, certo? Então imagina que a gente tem aqui a loja, né? A nossa loja ela vai ter, o nosso endpoint, desculpa, para a criação de loja ou para obtenção das lojas da nossa plataforma. E cada loja vai ser um objeto, né? Então, a gente tem algum endpoint aqui que cria uma loja, a loja é um objeto, e essa loja tem alguns atributos, nome, endereço, CNPJ, receita, enfim. Ou não necessariamente a pessoa que vai ter acesso a um endpoint que a gente está expondo vai ter autorização para fazer alguma alteração ou necessariamente acessar algum desses objetos. E aí é o segundo nível de autorização que a gente precisa
implementar na nossa aplicação para garantir que somente as entidades autorizadas conseguem acessar aquele objeto. Então, por exemplo, digamos que eu, como usuário, eu envio uma requisição para essa API aqui, no método GET, né, nesse endpoint, passo lá o ID do shop e tenho acesso, digamos, ao shop 1 aqui, a loja 1, tenho acesso aos dados da loja 1. Isso não significa que eu vou ter acesso aos dados da loja 2, ou seja, eu fui autorizado na primeira, né, fui autorizado a ter acesso à função, estou autorizado a requisitar aqueles dados, mas apenas de um objeto e não do segundo. E esse é o principal problema hoje de APIs. Tá? Se a gente olhar para os dados, se a gente olhar para as estatísticas, hoje o principal problema de autorização de APIs está relacionado ao controle de acesso a esses objetos, ou seja, o usuário consegue acessar objetos aos quais ele não tem autorização. E aí depois tem ainda um terceiro nível, para complicar um pouquinho mais, e é o acesso aos atributos dessa loja. Então, digamos que eu, de novo, como usuário, fui lá, requisitei a loja 1 e a API me retornou nome, endereço e CNPJ, por exemplo. Mas eu não sou o dono da loja, não sou o administrador da loja, não tenho esse role no sistema. Então, eu não devo ter acesso, por exemplo, à receita, certo? E assim por diante, tá, pessoal? Só estou exemplificando aqui para ficar claro quão granular e quão complexo é garantir essa autorização de forma correta, certo? E por isso, por esses, pelo menos 3 etapas aqui, que nós temos que garantir a autorização dentro de uma API, na realidade, dentro de qualquer sistema, tá, pessoal? A gente está aqui focando em API, mas isso acontece dentro de qualquer aplicação web ou qualquer sistema mesmo não sendo web, tá? Começa a ficar mais complexo dependendo da lógica e da complexidade do sistema, tá? Então, isso acaba fazendo com que o risco de autorização seja o risco mais prominente, o risco mais crítico hoje em relação a aplicações web e APIs, certo? E para só confirmar, né, ou seja, só para trazer um caso real aqui para vocês, em 2023, no início de 2023, até nem é tão bom, é recente, mas a T-Mobile, que é uma empresa gigante de telefonia nos Estados Unidos, teve nada mais, nada menos do que 37 milhões de usuários hackeados, né? E aí eu coloco entre aspas o hackeados, porque geralmente problemas de autorização não requerem nenhuma técnica de exploração de vulnerabilidade, não requerem nenhuma ferramenta especializada, basta que o hacker ou a pessoa, o atacante, né, tenha conhecimento de como acessar a informação. E isso aconteceu no T-Mobile, por um problema de autorização, o atacante acabou tendo acesso a todos esses dados e expôs esses dados na internet, tá? O próximo risco que eu queria comentar com vocês hoje é o risco que tem uma grandeza próxima da grandeza do risco de autorização, que é o risco de problema de autenticação. Tá? Então, antes de eu falar sobre o problema de autenticação, só para a gente diferenciar aqui, né? O que é autenticação e o que é autorização. Então, a autenticação é a garantia de que eu identifico, né, quem aquela entidade, usuário, aplicação diz ser, certo? E a autorização é a garantia de que aquela entidade vai ter acesso ou vai ter autorização para fazer algo, executar alguma ação em algum recurso, né? Então, quando que um problema de autenticação acontece a nível de API? Quando a API não valida se a entidade é quem ela informa ser. De novo, a entidade pode ser um usuário, pode ser uma aplicação. E esse risco aqui, pessoal, a gente pode quebrar em 3 blocos, tá? Ou eu, particularmente, quebro ele em 3 blocos. O primeiro bloco é a ausência da autenticação. Certo? Então, se você expor uma API na internet, ou mesmo uma API interna, e ela não possuir autenticação, e ter acesso a dados sensíveis principalmente,
você tem um problema de autenticação, porque simplesmente você não tem autenticação, certo? E aí depois a gente tem uma nuance aqui, que é os outros dois blocos, que podem ser quebrados em autenticação frágil e falha de implementação. O que é autenticação frágil? A autenticação frágil é quando o design ou a forma como a nossa API está projetada não garante uma proteção robusta contra problemas de autenticação. Por exemplo, digamos que a API de vocês, ou a nossa API, não limita ataques de força bruta, não bloqueia uma conta depois de determinadas tentativas de acesso, ou não provê um CAPTCHA, ou não faz um fingerprint do dispositivo e assim por diante. Ou não exige autenticação quando dá alteração de informação sensível, né? Então, pode ser que você está lá tentando alterar seu e-mail, sua senha, e não pede uma reautenticação. Isso é considerado autenticação frágil, tá, pessoal? Porque está implementada de forma correta, não tem nenhuma vulnerabilidade, digamos assim, no funcionamento da funcionalidade, mas no funcionamento da proteção, entretanto, ela não é robusta. E aí a gente tem a falha de implementação, né, que e acontece com bastante frequência, que é a não observação dos padrões ou não segmento, acho que eu posso usar esse termo, dos padrões que estão estabelecidos. Então, por exemplo, quando uma API não valida a assinatura de um token, né? Quando o token, a API não valida se o token está expirado, por exemplo. Então, o atacante vai lá e envia um token expirado, a aplicação aceita aquele token, a API aceita aquele token e o atacante consegue se autenticar. Ou se você tem um serviço de identidade, né? Se você é um provedor de identidade, não valida variáveis como redirect URI do protocolo AUF, ou não valida o parâmetro state, e assim por diante, né? Então, observa que todas essas questões aqui têm a ver com a não implementação correta de algo que está definido, de algo que está estabelecido em RFC e tudo mais, e vai comprometer a tua API de forma indesejada, tá? Então, isso é o que compõe o risco de autenticação. E aí, o impacto de um risco de autenticação, né, pessoal, é alguém, ou essa entidade, se fazer passar por outra entidade, tá? Aqui, no caso da OpenSurenance, é mais difícil pelos padrões que vocês têm estabelecidos, mas, assim, a grosso modo, é como se uma das participantes se passasse por outra, né? Isso seria um problema de autenticação bastante grave, tá? Então é isso. Em modo geral, esse é o problema de autenticação. Essa é uma das preocupações que a gente tem que ter. Já se melhorou muito, já se evoluiu muito. Os padrões são muito mais robustos atualmente, né? A gente tem o ALF com OpenID Connect, a gente tem bibliotecas que já nem deixam mais você usar JSON Web Token sem validar se ele está assinado, sem validar se ele está expirado, mas ainda assim a gente tem implementações legadas e tudo mais que expõem essas falhas de implementação, tá? Eu vou seguir falando de riscos, tá, pessoal? Vocês vão notar que eu vou pular de um risco para o outro aqui, porque eu vou seguir falando de riscos, e aí depois a gente vai falar um pouco sobre as minhas recomendações para a construção de uma API segura, proteção de APIs em produção, tá? Então, o próximo risco aqui, que também a gente não pode deixar de comentar, mas que ele não é muito divulgado, isso é importante ressaltar aqui, que é o consumo irrestrito de recursos, tá? Por que eu digo que ele não é muito divulgado? Porque em muitas empresas, em muitas organizações, disponibilidade é algo que não fica necessariamente no guarda-chuva de segurança, certo? É um time de resiliência, é um time de infraestrutura que fica responsável por garantir a disponibilidade das aplicações. E mais, uma organização, quando ela se torna indisponível, ela fica indisponível,
ela geralmente não tem a obrigatoriedade de comunicar ninguém, né? De comunicar, tivemos um incidente de disponibilidade. O que é diferente quando a gente tem um incidente de vazamento de dados. Então, por isso que esse é um risco que não vem, assim, quando a gente procura incidentes que aconteceram recentemente, não se lista incidentes desse tipo. Mas o que é esse risco? Né? De uma forma bastante simples, uma IPA é vulnerável a esse risco aqui de consumo restrito de recursos quando, assim, a grosso modo, não impõe limites. Ela não impõe limites aos seus usuários, aos seus clientes, certo? Então, não tem limite de requisições, por exemplo, certo? Ou o limite de requisições é muito alto em comparação ao poder computacional da infraestrutura. Muitas vezes, quando a API está rodando em cima de serverless, por exemplo, lambdas, né? Não tem um tempo máximo de execução, aqui tem um errinho aqui de português, não sei um termo de exceção, um tempo máximo de execução, e aquela lambda pode ficar rodando, aquela função, né? Pode ficar rodando. Enfim, não se definem, né? Não se tem definidos limites de uso dos recursos, fazendo com que um atacante, ou muitas vezes nem um atacante, eu até posso compartilhar isso com vocês, quando a gente teve a pandemia do Covid, né? A gente tem uma plataforma de educação à distância, por exemplo, e nos Estados Unidos, todas as escolas, ou grande parte das escolas, migraram para a plataforma de ensino à distância para continuar com as aulas, assim, muito rápido. Tiveram uma migração praticamente que instantânea, porque eles já tinham a plataforma e tudo mais. No nosso caso, nós não estávamos preparados, né? A nossa plataforma não estava preparada para aquilo. O número de requisições foi quase 10 vezes o número que nós estávamos preparados para receber. E quando isso aconteceu, a gente teve um problema de consumo restrito de recursos, né? Porque nós não tínhamos os nossos os autoscale groups, por exemplo, as nossas configurações de infraestrutura prontas para escalar na velocidade que a gente precisava, né? E não tínhamos os limites setados também, então a gente teve esse problema, que eu acredito que seja um problema talvez até comum assim, de várias empresas de uma vez ou outra, até porque esses limites aqui são limites que também não existe uma receita, né? Para cada situação, para cada empresa, você vai ter um determinado tipo de limite. Às vezes a empresa tem um limite mínimo, né? Os padrões definem um limite mínimo. Você precisa aceitar pelo menos tantas requisições por segundo, mas o máximo de requisições por segundo fica a critério do poder computacional, fica a critério da empresa. E o resultado disso é isso, né? É indisponibilidade, certo? Então, o fato de não termos esses limites ou termos esse problema vai resultar em indisponibilidade, tá? Para quem já viu essa tela aqui, ou já teve problema de disponibilidade, essa telinha aqui não é desconhecida, tá? E o próximo risco, e eu prometo que já está acabando a nossa conversa sobre riscos, é sobre um risco que muitas vezes é visto como uma burocracia desnecessária, né? Mas que, na realidade, é o começo de toda boa segurança ou uma peça fundamental em qualquer estratégia de segurança, em qualquer plano de segurança, que é o inventário de ativos, certo? Nesse caso aqui, inventário de APIs. E por que que ele é tão importante, né? Deixa eu passar aqui. Por que que o inventário de APIs ou de qualquer tipo de ativo é muito importante para a segurança? Porque sem um inventário de ativos, a gente não sabe do que a gente está fazendo, ou a gente não faz segurança daquilo que não se conhece, certo? Então, se a gente voltar lá para os números que eu trouxe no início, e a gente pensar
na quantidade de APIs que as empresas em geral estão desenvolvendo, estão entregando, estão expondo na internet, com a velocidade que elas estão fazendo, eu posso garantir para vocês que, se não todas, a maioria delas não tem como manter uma lista atualizada ou um inventário atualizado de todas essas APIs. Isso é um problema. Por quê? Porque, de novo, o que o inventário ele vai trazer para nós, né? Ele vai trazer uma lista completa, né, das APIs que compõem a aplicação. Ele vai trazer o mapeamento dos dados que essa API coleta, certo? Então, você vai ter lá a lista de APIs, você vai ter se é uma API pública, se não é uma API pública, se tem dado sensível, se não tem dado sensível, tá? Então, se você não tiver esse tipo de informação, você está vulnerável a um problema de inventário. O problema de inventário em si, ele não vai lhe causar nenhum incidente de segurança, ele não vai lhe causar nenhum contratempo, digamos assim. Mas ele vai impedir que você atue de forma correta, vai impedir que você implemente uma estratégia de segurança ou qualquer solução de segurança, porque você não sabe qual o tamanho dos seus ativos, e aí você provavelmente vai acabar investindo ou colocando esforço em algo que não necessariamente é o prioritário, tá? E aí, ainda daquele nosso relatório lá, daquele relatório nosso, daquele relatório da Salt Security, uma das questões que eles levantaram com as empresas com as quais eles conversaram era quão confiante eles estavam no inventário de APIs, né? Ou seja, qual a confiança que eles tinham que os detalhes, né, ou que os inventários estavam corretos, e que eles tinham a visão da exposição de informação sensível, né, da exposição de PII. E se vocês olharem aqui os números, não são muito encorajadores, né? A gente tem aqui somente 18% dizendo que eles têm uma confiança muito alta no próprio inventário de APIs. O resto, pessoal, inclusive um pouco confiante, a gente pode assumir que não tem um inventário consistente, não tem um inventário de APIs confiável, digamos assim, tá? Então, esse aqui é um dos riscos que a OASP traz pelo fato de que o número de APIs cresce, a superfície de ataques cresce, e se nós não monitorarmos isso, nós não termos uma visibilidade das nossas APIs, daquilo que está sendo desenvolvido e entregue, a possibilidade de nós não estarmos fazendo segurança é muito grande, né? E para confirmar isso, eu trouxe só um outro caso aqui, em que na Austrália, uma outra operadora de telefonia teve uma das suas APIs, de novo, hackeadas por falta de autenticação. Mas pode pensar, mas isso não seria um problema de autenticação? Sim, na realidade, esse é um problema de autenticação. Mas vocês vão de conver comigo que uma empresa desse tamanho, desse porte, muito dificilmente iria expor conscientemente uma API sem autenticação, dando acesso a dados pessoais. Então, eu posso garantir, assim, estou assumindo que essa API ela estava fora do inventário dessa empresa, ou seja, eles muito provavelmente não tinham nem conhecimento que essa API estava disponível para a internet, e esse é o tipo de problema que um inventário inconsistente, não confiável, traz para vocês. Tá? Vou pegar uma aguinha aqui. No meio tempo, se alguém tiver alguma pergunta, fique à vontade para. Legal. Bom, e o último dos riscos que eu queria comentar aqui para vocês, porque eu acho que isso faz muito sentido, inclusive, para o ecossistema de vocês aqui, que é o uso inseguro ou o consumo inseguro
de APIs e de terceiros, tá? Geralmente é de terceiros. Então, eu vou passar aqui e eu queria... Olha para essa imagem aqui. Qual que é a gente tem três cenários, são três cenários iguais. Pensa aí para vocês qual que é a diferença entre cada um desses cenários. No cenário 1 ali, a gente tem um usuário comum acessando a nossa API, tá? De novo, é, é uma arquitetura bastante abstrata, tá, pessoal? Não levem isso em consideração, mas um usuário comum acessando a nossa API. Depois eu tenho um atacante, né? Acessando a nossa API, e eu tenho uma empresa terceira confiável acessando a nossa API. Qual que é a diferença de cada um desses cenários aqui? Pensem com vocês, qual que seria a diferença? Eu já vou responder que, de um ponto de segurança, assim, da perspectiva de segurança, não deveria ter nenhuma diferença, certo? Para a nossa API, não importa se é o usuário, não importa se é o atacante, não deveria importar se é a Google, se é uma empresa de tecnologia, uma empresa confiável, os nossos controles de segurança deveriam ser os mesmos, certo? Entretanto, o que se vê na prática é que muitas vezes nós tendemos a, quando se trata de uma conexão com uma empresa terceira, principalmente uma empresa que seja maior e, de novo, entre aspas, mais confiável do que a nossa empresa, temos a tendência de não aplicar os mesmos controles ou aplicar controles, o relaxamento dos controles de segurança, certo? E isso, pessoal, é complicado porque pode causar, o que eu vou mostrar depois, mas pode gerar um ataque de supply chain, né? Que a gente chama de um problema de supply chain. Mas eu até inverti aqui a ordem da conversa, mas por se tratar de uma empresa terceira, muitas vezes o que a gente faz? A gente interage através de um canal que não é encriptado, comum acontecer, não valida de forma apropriada as informações recebidas das APIs de terceiros, tá? O que eu quero dizer com isso? A gente parte do princípio que a gente autenticou a API do terceiro, a gente fez vamos usar o exemplo do MTLS, né, do Mutual TLS aqui. A gente sabe que a empresa passou por uma validação de padrão, assim como a gente passou, a gente compartilhou chaves com essa empresa. Então, a gente assume que os dados que estão vindo daquela empresa são dados confiáveis. E isso é um erro do ponto de vista de segurança. Por quê? Porque a gente não tem garantia de que o dado ou de que essa outra parte tem os mesmos cuidados de segurança que a gente tem, tá? Então, nesses casos, a gente tem que tratar, seja um usuário, seja uma entidade terceira, com aquilo que a gente chama de Zero Trust, certo? Que valida tudo e qualquer item, qualquer dado que a gente receba, tá? Isso, quando a gente pensa em impacto, né, quando a gente pensa em o que pode acontecer, quando a gente aceita que um terceiro não implemente os mesmos controles de segurança ou não tem os mesmos níveis de segurança que nós temos nas nossas APIs, a gente pode acabar tendo o que a gente chama de um ataque de supply chain, certo? Então, imagina o seguinte, imagina que vocês estão estabelecendo comunicação com outras empresas, né? APIs B2B, APIs B2C, e essas outras empresas, sejam menores, sejam maiores, não te dão a garantia de que estão aplicando os mesmos controles. Se essa empresa vir a ser comprometida, é possível, dependendo de como o seu API estiver configurado, que o atacante ou quem comprometer essa empresa terceira tem acesso direto à sua base de dados também, ou à sua infraestrutura, ou à sua API de forma irrestrita, tá, pessoal? Isso já
existem casos registrados, já se confirmou, é um caso real, tá? Isso acontece, e muito porque a relação não tecnológica entre as empresas necessariamente não se dá como deveria, tá? A gente não exige que essas empresas terceiras compartilhem do mesmo nível de segurança que nós. Então, esse aqui é o último risco que eu separei, que eu considero ser os principais riscos de segurança de API. Dentro do ASP Top 10, né, obviamente, a gente poderia olhar para todos os riscos do ASP Top 10 e passar provavelmente um dia inteiro discutindo eles, mas eu queria só exemplificar, e alguns que fariam sentido aqui para vocês, né, como esse, por exemplo, em que vocês agora estão ou já entraram, ou estão entrando nesse ecossistema da Open Insurance e vão se comunicar com várias empresas terceiras. E é interessante que vocês validem todos os dados que vocês recebem, usando os padrões que vocês têm e utilizando de todas as possibilidades e ferramentas à disposição de vocês, certo? E aí, a gente vai para a nossa segunda parte aqui, que é a parte de protegendo essas APIs, certo? E aí a gente vai quebrar essa parte aqui em 5 pequenas outras partes, né? A gente vai primeiro falar um pouquinho sobre governança de APIs, tá? Eu vou trazer mais ou menos 4 para cada uma dessas partes, entre 4 e 5 recomendações. Depois a gente vai falar sobre controles para autenticação, controles para autorização, proteção de dados em API e, por fim, proteção das APIs em produção, tá? Então, vamos começar aqui pela governança, tá, pessoal? Quais são as recomendações para que vocês possam estabelecer uma governança de APIs adequada ou minimamente adequada, tá? Porque eu não tenho a intenção de cobrir aqui todas as necessidades que uma governança robusta ou uma governança de segurança necessita, tá? Aqui a ideia é garantir uma governança necessária para APIs. E a primeira etapa, aí voltando para os nossos riscos lá, a primeira das nossas recomendações aqui é ter o inventário das APIs, ou seja, inventariar as APIs que vocês têm para que vocês tenham visibilidade da superfície de ataque de vocês. E o que deve constar nesse inventário? O que é interessante constar nesse inventário de APIs? Identificação das APIs, endpoints das APIs, quem é responsável por essas APIs, quais são os dados, uma classificação, é interessante classificar as APIs, se elas são públicas, se elas são internas, quais os dados que essas APIs... Eu imagino, eu não sou especialista em LGPD, mas eu imagino que inclusive a LGPD exija isso atualmente, de vocês fazerem esse mapeamento dos dados, né? Onde esses dados estão, como que esses dados são transmitidos. Então, muito provavelmente esse inventário aqui já pode subsidiar esse mapeamento também, né? E aí depois, tendo esse inventário, tendo essa lista das APIs, tendo essa visibilidade daquilo que vocês precisam proteger, porque é isso que o inventário vai dar para vocês, a outra etapa importante aqui é a documentação das APIs, né? E aí, o que é interessante ter na documentação na documentação das APIs é uma extensão do inventário, mas aí vai um pouquinho mais no detalhe, no sentido de quais são os endpoints da API, quais são os parâmetros, qual o modelo de dados, quais são os métodos de autenticação, quais são os códigos HTTP que vocês vão retornar em determinadas, né, para cada um dos endpoints e tudo mais. E essa parte aqui, vocês têm ferramentas, eu acredito, me corrija se eu estiver errado, mas eu acredito que vocês estão usando Swagger aqui, né, na Open Insurance, acho que vocês estão usando Swagger para documentação de APIs, que já auxilia vocês nisso, né? Então, existem ferramentas hoje que ajudam vocês a ter essa documentação. Um desafio que algumas organizações enfrentam
é o de manter essa documentação das APIs atualizada, né? Principalmente se tiver multiversionamento, tem múltiplas versões de APIs e tudo mais, e às vezes acompanhar esse desenvolvimento acelerado das APIs pode causar o que a gente chama de documentation drift, né? A documentação está numa realidade e a API está em outra. E aí existem algumas coisas que vocês podem fazer para garantir, por exemplo, que essas APIs continuem sendo documentadas, né? Que existem ferramentas hoje para automação dessa documentação. Eu não me recordo, mas eu acredito que o Swagger, inclusive, tem alguns pacotes que você pode utilizar, você pode usar annotations, você pode incluir no código de vocês e ele já gera essa documentação. Mas existem coisas assim simples também que podem ser feitas, como, por exemplo, você colocar lá criar um template de merge request, por exemplo, no seu código, e exigir que a pessoa que está fazendo um commit ou está abrindo um pull request no seu repositório, tem um checklist lá dizendo, olha, se você alterou a API, garanta, né, ou revise que a documentação está atualizada, caso a documentação não esteja automatizada, tá? Então, assim, inventário das APIs, documentação, são os primeiros passos para a gente poder começar a falar de fato de segurança em APIs, certo? E aí depois, pessoal, tem a modelagem de ameaças, tá? E nada mais é do que uma forma de análise de riscos mais voltada para o desenvolvimento de um produto ou de uma aplicação ou de um sistema, tá? E aí, o objetivo dessa modelagem de ameaças, como já diz o nome, é identificar aí as principais ameaças que você vai ter nas suas APIs, identificar como que elas estão sendo projetadas, né? E identificar quais os atores, né? Quais são os vetores de ameaça para aquelas APIs. Então, se a gente pegasse, por exemplo, da Open Insurance aqui, a gente poderia pensar em, sei lá, alguém querer falsificar uma pólice de seguro. Estou aqui só lançando uma hipótese, não sei nem se isso é possível, mas esse poderia ser um tipo de ameaça, um tipo de vetor de risco que seria identificado na modelagem de ameaça. Outro tipo de ameaça que seria identificado é, olha, essa API aqui, baseada na documentação, ela vai estar exposta para a internet e ela dá acesso a dados sensíveis. Então, ela tem que estar autenticada, certo? E aí, pessoal, se vocês forem olhar a literatura ou, enfim, o conhecimento em geral, geralmente, quando se fala de modelagem de ameaça, se pensa em algo superestruturado, em algo com uma metodologia, que é o ideal, certo? Mas, geralmente, para começar, pessoal, a modelagem de ameaças, ela pode ser, e até é recomendado, que se faça uma modelagem de ameaças mais simples, né? Vocês se reúnam, as pessoas que mais conhecem daquela API, product owners, engenheiros mais sêniores, arquitetos, time de segurança, se reúna para responder 3 perguntas, tá? Se vocês responderem essas 3 perguntas, eu garanto para vocês que vocês já vão ter uma modelagem de ameaças inicial, que é o que a gente está construindo, né? E aí a documentação vai trazer para vocês essa informação. O que pode dar de errado? Essa é a segunda pergunta que vocês precisam responder na modelagem de ameaças, que é o que as ameaças em si, né? O que pode dar de errado? Quais são os ataques que podem acontecer aqui? E a terceira, que é o que a gente vai fazer a respeito, né? Que são as contramedidas, são os controles que você vai implementar para impedir a ameaça. Não, você não impede uma ameaça, mas para não ter uma vulnerabilidade que aquela ameaça possa explorar, certo? E aí, pessoal, essa modelagem de ameaças, o resultado dela já é uma lista inicial de requisitos básicos de segurança que você deve ter, certo? E claro que alguns deles são naturais, né? Como eu falei de autenticação. Autenticação, você nem precisa fazer uma modelagem de ameaça para pensar em autenticação. Mas existem outros que são mais
detalhados, e é importante ter essa conversa. E aí, a minha última recomendação em questão de governança, olhando para a segurança, né? De novo, a minha ideia aqui não é estender governança em geral, é ter essas APIs sempre expostas a testes de segurança. Então, garantir que essas APIs, garantir que o código que vocês estão escrevendo esteja sempre sendo testado durante todo o processo de desenvolvimento, para que vocês não estejam publicando vulnerabilidades críticas em produção. Né? E aí a gente está falando existem inúmeros tipos de testes que vocês podem implementar aqui. Teste de código, né, que é chamado de teste estático de código, em que a ferramenta vai ler o seu código e vai tentar identificar vulnerabilidades. Você pode ter análise de dependências, né, então vai fazer uma análise das bibliotecas que você está utilizando, que você está incluindo no seu código, e já vai te dizer se você tem alguma vulnerabilidade ou algum risco para você poder atualizar. Você pode fazer teste dinâmico. Então, aqui ainda com ferramenta, você pode subir a sua API num ambiente controlado e expor ela a uma ferramenta automatizada de teste. Você pode fazer um teste de intrusão, que aí é um teste humano, né? Um teste realizado por pessoas. Pode fazer um teste de intrusão, que eu particularmente sou muito a favor, às vezes mais a favor até de testes automatizados, porque o resultado de um pentest são geralmente vulnerabilidades exploráveis, né? Alguém explorou aquelas vulnerabilidades. E teste de segredos, né, que é uma outra, que é um outro tipo de teste que tem se tornado muito comum hoje em dia com o advento dessas plataformas de gestão de repositório e tudo mais, que é a validação de que a gente não está comitando segredo no nosso código, a gente não está subindo nenhum API key, não está subindo nenhuma AWS key, né, que era muito comum. E que é importante colocar o código das APIs de vocês para ser testado, tá? E aqui na direita, eu coloquei algumas ferramentas que talvez seja útil vocês terem para depois dessa apresentação, se vocês quiserem revisar. Eu tentei colocar algumas ferramentas que são pagas, algumas ferramentas que são open source, e não são pagas, né? Então a gente tem aqui o Veracode, tem o Snyk, SandGraph, são ferramentas de teste de código, né? São ferramentas que vão fazer análise do teu código e análise das suas dependências. E a gente tem aqui ferramentas como o AspZap, o Burp Suite, que são ferramentas de análise dinâmica, né? Que vão fazer scans dinâmicos na sua aplicação para tentar identificar vulnerabilidades em tempo de execução, né? Enquanto a aplicação vai interagir com a aplicação. E aí, com isso, pessoal, assim, tendo esses 4 pontos aqui, vocês já têm uma situação de governança bastante, vou dizer confortável, mas é uma situação bastante propícia para garantir que vocês vão entregar uma API mais segura, né? Então, o inventário, a documentação, a modelagem das ameaças, sempre considerando que o resultado de cada uma das etapas está sendo usado, né? Então, modelagem de ameaças vocês usam como requisitos, teste de segurança vocês corrigem as vulnerabilidades, certo? Enfim, essa é a parte de governança que eu queria compartilhar, e é muito do que eu particularmente pratico, é muito do que a gente pratica aqui. Então, essa é a minha recomendação para vocês. E aí depois a gente passa aqui para as estratégias e controles para autenticação, que esse é um pouquinho mais técnico, né, do que a governança. A governança é mais processo e tal. E aqui nas recomendações de autenticação, a gente vai falar um pouquinho sobre conhecer a sua aplicação, tá? Que eu falei que era técnico, mas a primeira delas é basicamente voltar para o inventário, que é identificar os seus endpoints e identificar quais deles necessitam de autenticação, quais deles estão usando autenticação, quais mecanismos de autenticação que eles estão utilizando, se esses mecanismos de autenticação são robustos o suficiente para aquela API, certo? Então, a classificação de API do inventário é que vai lhe dizer, olha, essa API não tem um risco muito alto, então a gente pode ter
ou não tem um risco alto, e a gente pode ter um mecanismo de autenticação não tão robusto, ou não, essas APIs têm um risco muito alto, como muito provavelmente são as APIs aqui do OpenSurancy, por isso a gente precisa ter MTLS, a gente precisa ter o Auth com OpenID Connect, a gente precisa ter uma série de controles para garantir uma autenticação mais robusta, certo? Número 2, tá, pessoal? Utilize padrões estabelecidos. Como a gente viu lá no início dos riscos, grande parte dos problemas de autenticação é o fato de que ou a gente implementou o nosso próprio padrão, ou a gente não implementou o padrão que está estabelecido da forma correta, tá? Então, observem as RFCs, observem as documentações. Aqui no caso da OpenSurancy, observem as documentações que o pessoal da OpenSurancy, ou me corrija se eu estiver errado, se é o secretariado que cria as documentações, mas a iniciativa como um todo provê para as participantes, porque seguindo isso, a garantia de que vocês vão ter uma autenticação mais robusta é acertada, tá? Depois, implementem proteções contra ataques de força bruta, tá, pessoal? E aí a gente está falando aqui de implementar mecanismos que vão impedir que alguém tente, através de força bruta, enumerar teus usuários, ou identificar a senha dos teus usuários, ou fazer o guessing de algum token, ou se, por exemplo, você identifica que um token inspirado está sendo utilizado 10 vezes por uma entidade que está requisitando a sua API, estabeleça mecanismos que possam bloquear este tipo de atividade. Caso a sua API, e aqui fugindo um pouco acho que desse ecossistema aqui, mas caso essa API sirva de back-end, ou alimente um front-end, né, alimente uma single-page app, por exemplo, aí sim, bloqueio de conta de usuário, aí apresentar um CAPTCHA, né, se, por exemplo, o usuário tentar fazer uma atividade repetidas vezes e ser bloqueado, apresentar um CAPTCHA para garantir que é um ser humano que está por trás daquela atividade, e assim por diante, certo? Múltiplos Marcos, fatores de autenticação. só corroborando com o que você comentou agora de ataque de força bruta, a Aline fez um comentário aqui bem pertinente, é importante a gente comentar. Ela comentou sobre um controle mitigatório para um ataque de força bruta não é ter um AF na frente. O que você acha aí sobre a gente possibilitar ter um AF na frente aí das APIs, um gateway de API propriamente dito, né, para proteger esse tipo de ataque? É possível, que a ferramenta, isso vai depender da ferramenta, na realidade, né? Se o AF oferecer soluções como essa, por exemplo, eu sei que existem WAFs que oferecem proteções contra que eles chamam de bad bots, por exemplo, oferecem soluções de CAPTCHA, né? Então, eu diria que sim, mas depende da ferramenta. Por exemplo, o WAF da AWS, se eu não me engano, não oferece esse tipo de funcionalidade, certo? Então, aqui no ataque de força bruta, algumas ferramentas podem funcionar, algumas não. Onde que o AF é especialista, por exemplo, né? Na proteção de ataques de web, como ataques web, né? SQL injection, cross-site scripting, cross-site request forgery e por aí vai. E ajuda também em rate limiting, né? Bloqueio por IP, bloqueio por número de requisições e tal. Então, ele ajuda na questão de disponibilidade também e dos bots. Então, falei um monte, tentando responder ao comentário. Sim, dependendo da ferramenta, é sim uma solução para ataque de força bruta. O conceito de WAF em si não é focado em força bruta. Perfeito, Marcos. O Thiago também levantou a mão aqui, acho que quer comentar alguma coisa. Thiago, por favor. Só para complementar aí o raciocínio, Trend Micro, por exemplo, existe esse tipo de processo, em que você configura uma política
em que ele detecta esse ataque de força bruta e ele detecta também essa múltipla tentativa de acesso. Então, só para complementar, o Trend Micro, o Symantec também tem esse mesma categoria, e ele tem essa funcionalidade, só para complementar. Perfeito. Não, ótimo. E aí, inclusive, essa é a ideia de colocar aqui no slide, o implemente mecanismos, porque, assim, como vocês mesmos trouxeram, existem várias formas, né? Pode ser uma ferramenta de terceiro, pode ser na sua própria aplicação, pode ser, enfim. Mas obrigado pelo comentário. E que, assim, eu até acredito que geralmente usar uma ferramenta de terceiro, que é o que eu comento depois ali na autorização, facilita porque não requer que necessariamente você mude o seu código, muitas vezes, né? Então, se é uma aplicação legada, por exemplo, você não precisa alterar seu código, você coloca a ferramenta na frente e ela já auxilia com isso, tá? Aí depois, seguindo aqui, a gente tem o múltiplo fator de autenticação, né? Que é recomendado que, assim, onde possível, né? Eu sempre coloco assim, onde possível, porque existem situações em que o múltiplo fator de autenticação não é necessário, dependendo do tipo de usuário, dependendo do tipo de aplicação, não faz sentido. Mas se a gente está falando de informação sensível, ou se nós estamos falando de usuários de alto privilégio, é recomendado que se tenha um múltiplo fator de autenticação, né? E aí pode ser a nível de API ou pode ser a nível da aplicação web também. E por fim, o MTLS, que não vai ser, digamos assim, uma autenticação de usuário, né? Mas, e eu tenho certeza que a maioria aqui já deve ter até participado do ecossistema, que deve ter passado por um processo de validação, criação de certificados e tudo mais, mas o MTLS ele vai garantir a autenticação mútua, né, entre duas partes da conexão, com a troca dos certificados, com a troca das chaves, e vai garantir que somente essas entidades que têm acesso ou que compartilham essas chaves possam se comunicar, certo? E isso, pessoal, inclusive, é assim, MTLS é muito bom, mas ele tem um complicador, que é o quê? Ele funciona muito bem onde você consegue controlar quem participa desse ecossistema. Vou usar esse termo que sei que é como a gente se refere aqui ao ecossistema da OpenShift também. Agora, para uma aplicação que não tem como controlar, por exemplo, quem é o usuário, quem é o cliente e tudo mais, o MTLS já é um complicador, já é mais difícil de implementar, porque o usuário teria que compartilhar essa chave com a aplicação e tudo mais. Então, o MTLS ele é muito recomendado, principalmente para fazer Zero Trust na sua rede interna, certo? E quando você consegue controlar, no caso aqui desse ecossistema, quem participa, a utilização de MTLS assim, não é a resposta para a segurança em geral, existem várias camadas, mas o MTLS já lhe dá uma robustez significativa por garantir que somente partes aprovadas, vamos dizer assim, participem dessa comunicação, tá? Bom, aí depois a gente fala de autorização, né? Que, como eu comentei lá antes, não existe uma receita de bolo, é muito difícil a gente dizer, faz isso, faz aquilo, mas eu vou tentar colocar aqui algumas ideias, e aí, se fizer sentido, ou se não fizer sentido também, e alguém quiser contribuir, sinta-se à vontade, tá? Mas o primeiro deles é o Zero Trust, tá, pessoal? E aí, o Zero Trust é um termo que é muito utilizado, principalmente em networking, principalmente em infraestrutura, comunicação de componentes, mas na minha visão, o Zero Trust ele vai além, tá? Tudo que a gente valida, ou tudo que a gente considera Zero Trust, é aquilo que você garante e valida que está correto, que está autenticado, que está autorizado, certo? Então, o que eu quero dizer com isso? Indiferente de onde as requisições forem geradas na sua aplicação, na sua API, mesmo que de um componente interno, mesmo que de um outro componente da sua própria aplicação,
valide que essa requisição ou valide que a ação que está sendo feita, ela está autorizada com base no seu modelo de autorização, certo? Então, de novo, indiferente de onde a requisição estiver sendo originada, indiferente se é um componente de dentro da sua publicação ou, principalmente, se for um componente ou um usuário externo, valide todas aquelas etapas que eu comentei anteriormente lá, né? A nível de função, a nível de objeto e a nível de atributo, certo? E aí, a nível de atributo, já passando para o número 2 aqui, a gente sempre recomenda evitar o que se chama de mass assignment, né? Então, alguns frameworks de desenvolvimento, eu acredito que quase praticamente todos, Ruby on Rails, .NET, PHP, acho que o PHP é o Laravel que permite, o que a gente chama de mass assignment. Em alguns deles é chamado de auto-binder, que basicamente é você pegar um conjunto de dados e registrar eles na base de dados com uma facilidade do framework. Qual que é o problema com isso? Imagina numa API, você recebe uma requisição, um post request lá, por exemplo, que tem 10 campos, certo? Se você simplesmente pegar esses 10 campos e registrar eles na sua base de dados, você corre o risco de estar dando autorização para essa requisição sem que ela tenha necessariamente. Tá? Então, qual que é a recomendação aqui? A recomendação é que se tenha uma validação de dados, né? Nesse intermédio aqui, para garantir que todos os dados que chegam da requisição, eles vão ser considerados e somente aqueles dados que o usuário ou a entidade que está gerando a requisição tem autorização para alterar, certo? Isso foi mais comum, mas ainda assim, como a questão do atributo é bastante granular, é interessante a gente sempre recomendar isso aqui. Tudo que for validação de dados, pessoal, quando a gente está falando de receber dados de uma entidade terceira e aí o usuário entra, validação de dados nunca é demais, tá? Validação de dados vai sempre garantir, por mais que talvez aumente um pouco o custo, assim, minimamente o custo de transação e tal, mas nunca é demais a validação de dados, tá? Depois, considere adotar um modelo que combine múltiplos modelos de autorização. Eu trouxe aqui o RBAC e o ABAC, né, que é o Role Based Access Control, e o Attribute Based Access Control, que os dois juntos vão dar para vocês uma robustez maior de autorização, né? Então, se vocês usarem somente um dos dois, é possível ou é quase garantido que vocês tenham algum problema de autorização por limitação do modelo, né? Então, o primeiro vai se basear nas roles do usuário, então o usuário é um admin, o usuário é um usuário normal, ou nem é um usuário, é um componente que está acessando a nossa aplicação, então tem uma determinada role. E depois ainda tem os atributos do objeto. Lembra que eu falei, tem lá o objeto loja, a loja tem CNPJ, endereço, nome, receita, etc. Esses atributos, esse objeto, desculpa, ele tem essas características dos atributos dizendo, quem que é o dono, quem que pode alterar, quem que criou, e assim por diante, tá, pessoal? Então, combinando esses dois modelos de autorização, e ainda teria um terceiro, que é o Object-Based Access Control, que também pode ser considerado no modelo de autorização, mas a ideia aqui é trazer que vocês considerem mais de um modelo ou paradigma de autorização, tá? E aí, sendo um pouquinho mais ousado, considere terceirizar, sempre que possível, a autorização da API de vocês. Aí, quando eu estou dizendo terceirizar aqui, eu estou falando de terceirizar para um outro componente, não necessariamente para uma outra empresa, tá? E uma solução que vocês podem adotar aqui é o OPA, ou Open Policy Agent, né, que tem como função acoplar a autorização da aplicação de vocês, mas vocês tiram a necessidade de autorização ou a responsabilidade da autorização de dentro da aplicação de vocês. Qual que é a vantagem que vocês têm com isso? É que esse modelo vocês podem aplicar para todos os componentes de vocês. Vocês podem implementar um modelo de autorização centralizado,
certo? Porque você gerencia as políticas de autorização no Open Policy Agent, certo? E esse Open Policy Agent também tem um módulo ou um método de deploy que é chamado de Proxy Sidecar, ou seja, ele é um agente, geralmente um container, que você deploy, que publica junto com os seus containers da aplicação e ele se comunica para fazer a autorização, certo? E aí, caso mudamos o nosso modelo de autorização, você não precisa necessariamente mudar o seu código e vice-versa. Se você muda o seu código, você não precisa necessariamente mudar o seu modelo de autorização, tá? E aí a gente passa por estratégias de controle para a proteção de dados em API. E aqui bem tentando colocar o foco em API, inclusive por isso que eu já vou adiantar o porquê não está aqui Encrypt a sua base de dados, porque a minha ideia foi colocar a proteção dos dados que a API está transacionando, mesmo que a gente considere a base de dados é parte da API, tá? Mas o primeiro deles aqui, conheça os seus dados, né? Então, de novo, inventário das APIs vai lhe informar quais são os dados sensíveis, aonde eles estão armazenados, como é que eles são transmitidos, quais as APIs têm acesso a eles, tá? Isso vai informar vocês, ou vai preparar vocês para saber quais APIs requerem um maior nível de controle, um maior nível de proteção e assim por diante, tá? Depois, Data Schema Validation, né, que eu comentei com vocês antes lá. Validação de dados nunca é demais, tá, pessoal? Então, procure implementar algum tipo de validação, e aqui, trazendo o API Gateway, por exemplo, alguns API Gateways já provêm essa funcionalidade para vocês de validar, vocês oferecem para o API Gateway a definição da API num padrão Open API lá, por exemplo, e o API Gateway ele já se encarrega de validar que toda requisição que chegar num determinado endpoint tem que ter, ou tem que estar em conformidade, é o que a gente chama no inglês de Contract Enforcement, né? Ou seja, ele vai garantir que o seu contrato, o seu Open API lá, que a gente pode chamar de contrato, está sendo respeitado pelas requisições, tá? Isso é valiosíssimo, tá, pessoal? Porque isso já, assim, já reduz a possibilidade de uma requisição mal formada, de um teste de fuzzing, por exemplo, né, que vai testar um monte de parâmetro que nem existe na sua aplicação. Então, o API Gateway já pode fazer isso para vocês. Mas vocês também podem implementar isso a nível de aplicação, né, que é fazer lá, pode colocar um middleware, ou você pode mesmo fazer a validação dos dados com base no modelo pré-definido ou no seu próprio contrato da API, certo? Force o uso de HTTPS, né? A gente falou de MTLS, a gente vai falar de HTTPS aqui de novo, mas o recado é não trafegue dados em canal não encriptado, né? Esse é o principal ponto aí. E, onde possível, utilize o MTLS, tá? Por que que eu coloquei isso aqui, tá, pessoal? Porque ainda, e vocês provavelmente vão ouvir isso por um tempo, que mas por que que eu preciso usar HTTPS se eu estou na minha rede interna? Por que que eu preciso usar criptografia em trânsito se eu estou na minha rede interna? Exatamente porque a gente tem que passar a assumir que a gente não pode confiar, inclusive no que está sendo trafegado na nossa rede interna, ou inclusive que todos os nossos componentes da rede interna estão ou não estão comprometidos, certo? Então, isso nos dá uma garantia adicional de que os dados que a gente está trafegando, inclusive na rede interna, estão protegidos contra certos tipos de alteração, interceptação, por aí vai, tá? E aí, pessoal, gerencie suas chaves e segredos. Eu já chego a fazer um sinalzinho aqui de tenham muito cuidado com chaves e segredos que dão acesso aos dados de vocês, tá, pessoal? Eu tenho certeza que vocês já ouviram inúmeras histórias de API keys
credenciais que foram parar no código, que a gente, né, comitou lá no repositório, o repositório era público, aí você recebe o e-mail da AWS ou do provedor de cloud dizendo, olha, a sua conta foi utilizada para algo malicioso e a gente bloqueou o acesso à sua conta, você tem, né, e assim por diante, ou as suas APIs. Então, assim, estabeleça um processo para a criação, manutenção dessas chaves, verifique os seus repositórios para segredos, né? Existem ferramentas, existe uma ferramenta fantástica que é open source e é free, que chama-se Trufflehog, que é uma ferramenta que vocês podem rodar nos repositórios de vocês, que ela inclusive valida se o que ela encontra é uma chave válida, né? E aí já alerta vocês. E assim por diante, tá, pessoal? Talvez esse deveria estar no número 1 aqui, porque, assim, isso aqui faz a vida de um atacante muito mais fácil, né? Porque em muitos casos o atacante não precisa hackear, não precisa de técnica, porque ele tem a chave em mãos, né? Ele tem a chave no código, ele tem a chave no repositório, ou ele teve acesso de alguma forma, tá? Então, estabeleça um processo adequado de criação, armazenamento, alteração, destruição, rotacionamento das chaves, tá? E com isso, assim, incluindo criptografia em descanso, né, incluindo criptografia de dados, criptografia de arquivos, vocês vão ter uma proteção de dados mais robusta, tá? E aí, por fim, pessoal, a última parte aqui, eu acho que devo provavelmente estar entre vocês e o almoço de vocês, né? Mas a última parte aqui, para falar um pouquinho sobre proteção das APIs em produção, e que aí geralmente a gente fala de ferramentas, né? Geralmente a gente fala de soluções. Até agora, eu falei um pouco mais de processo, ou algo que vocês implementam na API, a nível de código, a nível de funcionalidade. E aqui agora é um pouquinho mais assim a nível de arquitetura, infraestrutura e soluções que vão prover algumas camadas de proteção para vocês, né? Então, como alguém comentou antes, o primeiro, eu acho que a ferramenta mais importante dessa arquitetura aqui é o API Gateway, né? Então, eu até imagino que hoje nem se pense mais em desenvolver API sem ter um API Gateway de alguma forma, mas o API Gateway é uma ferramenta sensacional que vai, primeiro, centralizar o acesso, né, às APIs de vocês, vai fornecer funcionalidade, alguns APIs de load balancing, alguns APIs se conectam aos load balancers, autenticação, autorização, ele pode fazer a própria autenticação, ele pode se conectar com um provedor de identidade para fazer a autenticação, vai gerar os logs que vocês precisam. Alguns deles fazem aquilo que eu comentei do Data Schema Validation, tá? Então, API Gateway é uma fonte riquíssima para o inventário, né? Lembra que a gente falou do inventário? O primeiro lugar que a gente começa quando a gente não tem inventário é o API Gateway, porque o API Gateway é onde a gente expõe as nossas APIs, então a gente é uma fonte riquíssima, tá? Depois, Web Application Firewall, né? Não podia ficar de fora. Uma ferramenta que nos ajuda bastante também, principalmente nas proteção contra ameaças mais conhecidas, né? SQL Injection, Cross-Site Scripting, enfim, o ASP Top 10 Web, principalmente. Infelizmente, não nos protege contra problemas de autorização, né? Porque, como eu comentei para vocês, depende muito da loja, então é muito difícil para um Web Application Firewall identificar se uma requisição está explorando um problema de autorização ou não, mas é uma solução que a gente precisa levar em consideração. E, infelizmente, não é uma solução barata também, mas é uma solução que adiciona bastante proteção. Solução especialista em API. Esse é um nome completamente genérico, tá? Porque, de fato, as soluções especialistas em API, elas estão ainda evoluindo, tá? Então, inclusive o próprio Gartner chama elas de solução especialista em API.
E elas provêm diferentes tipos de proteção, né? Então, a gente tem ali o Contract Enforcement, elas ajudam no Auto-Discovery, que também é fantástico, e algumas delas conseguem identificar ameaças em tempo real, baseadas nas requisições que são feitas, e provém uma proteção, né? A gente poderia chamar, é um tipo de WAF também, mas eles às vezes se posicionam como um RASP, né? Um Runtime Application Security Protection, né? Que é um pouquinho diferente do RASP tradicional, mas pode ser considerado. E aí aqui a gente está falando de Fortitude Crunch, a gente está falando de Salt Security, que é a empresa da qual eu trouxe os números anteriormente. A gente está falando de Traceable, enfim, uma série de ferramentas que pode ser agregada aqui nessa arquitetura. E aí, por fim, mas não menos importante, que eu acabei não falando em quase momento nenhum dessa conversa aqui que a gente teve até agora, que é o monitoramento e a observability, tá? Eu não sei se observability tem algum termo em português, mas, enfim, que vai prover o monitoramento do nosso tráfego, vai gerar os logs que a gente precisa, vai alimentar o nosso SOC lá, se a gente tem um SOC, vai alimentar o nosso CIEM para nos ajudar a monitorar qualquer tipo de anomalia, qualquer tipo de ataque, nossa resposta a incidente. Se nós tivermos um incidente, vai nos ajudar a identificar o que aconteceu. E vai também ajudar aí o time de resiliência, vai ajudar o próprio time de desenvolvimento a entender se, por exemplo, assim, a gente está vendo que a taxa de HTTP 503 está subindo rapidamente, ou seja, provavelmente algum dos nossos componentes está fora do ar, e a gente precisa tomar alguma ação, identificar ali qual que é o componente. Aí aqui existem inúmeras ferramentas também que pode ser utilizada, né? Grafana, a gente pode usar Datadog, a gente pode usar ELK, né, que é a tech stack do Elasticsearch, Kibana, e agora me fugiu o nome do terceiro, mas existe uma gama grande de ferramentas que a gente pode colocar aqui com o intuito de monitorar. O importante é nós termos, e as próprias ferramentas aqui, né, o API Gateway, o AF, a própria rede que vocês utilizam vai gerar logs que vão auxiliar vocês nessa tarefa, certo? Então, e por sinal, eu gosto dessa forma como a próprio Gartner trouxe. Eu trouxe essa imagem porque vem do Gartner e dá um reforço maior, porque se nós olharmos somente para alguns vendors, pessoal, isso a gente tem que tomar bastante cuidado, eles tendem a complicar muitas vezes uma arquitetura, tendem a fazer parecer com que a gente precisa de uma arquitetura muito mais mirabolante, muitas vezes, do que a gente precisa de fato para garantir o nível adequado de segurança, certo? Esse é um ponto sempre importante, nível adequado de segurança, que a gente nunca vai estar 100% seguro, então o recado é mais ou menos esse, tá, pessoal? Sobre recomendações para proteção das APIs em produção. E aí, para nós finalizarmos aqui, eu queria só compartilhar algumas das minhas lições aprendidas, lições particulares que eu aprendi desde que eu comecei a trabalhar com desenvolvimento seguro, com segurança em API, segurança em aplicação web, que são essas 4 aqui, talvez, com certeza tem muito mais, mas que eu achei que poderia contribuir aqui com a nossa conversa. A primeira delas é segurança das APIs é responsabilidade de um time só, né? Seja de segurança, seja de desenvolvimento, seja do time de infraestrutura, e isso está completamente errado, tá, pessoal? Todos os times têm um pedaço da responsabilidade, todos os times têm que trabalhar em conjunto. Não existe segurança só do time de segurança, só do time de desenvolvimento, só do time de infraestrutura. Existe segurança em conjunto, né, pessoal? No fim do dia, está todo mundo do mesmo lado, tentando não ser atacado, tentando ou não deixar com que os ataques tenham sucesso, tá? Então, segurança, em geral, é responsabilidade de ter todo mundo, cada um, com o seu pedaço, né? Segurança de API é feita por ferramenta, tá, pessoal? Isso é
uma falácia muito comum, porque é muito... Não vou dizer que é fácil implementar uma ferramenta, mas é muito natural a gente pensar em, vou botar uma ferramenta para resolver um problema de segurança. Às vezes não, tá, pessoal? Às vezes, como eu comentei várias vezes, o inventário é a solução. É um processo de governança é a solução, uma análise de risco é a solução. Tá? Então, segurança de API não é só por ferramenta. Se a gente não tiver processos, pessoas, tecnologias alinhadas, a gente não faz segurança de forma adequada, né? API mais segura, eu ouvi mais de uma vez, inclusive, quase acreditei nisso, mas API é mais segura porque não tem interface gráfica, tá, pessoal? Ou seja, não tem front-end por default, né? Claro que ela pode alimentar um front-end, mas não necessariamente. E também está errado, né, pessoal? Uma API ela é tão vulnerável quanto ou mais do que uma aplicação web tradicional, né? Usa HTTP, tem acesso direto aos dados, muitas vezes é uma via direta à base de dados, então, assim, não caiam no conto de que a API é mais segura porque não tem interface, tá? E, por fim, MTLS, vocês provavelmente perceberam que eu gosto bastante de MTLS. MTLS e OAuth / OpenID é segurança de APIs, tá, pessoal? E também tá errado, tá? São duas soluções e ferramentas que nos agregam bastante, nos ajudam bastante a garantir a segurança das APIs, mas por si só não garantem tudo, tá, pessoal? Lembrando que segurança é feita por camadas, certo? Então, a ideia é que a gente tenha inúmeras camadas de segurança, inclusive MTLS, inclusive um protocolo de autorização / autenticação aqui, né? Mas a gente tenha processo de desenvolvimento seguro, a gente tem algumas ferramentas de segurança na nossa arquitetura e a gente faça com que cada uma delas seja uma camada para que, se uma delas falhar, a outra, a próxima possa tentar nos ajudar, né? A gente tenha sempre uma segunda chance, né? Então, seria isso, pessoal. Essas são as minhas as lições aí aprendidas que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo. Já se vão 1h30 de conversa. E agora, se vocês tiverem qualquer pergunta, é o momento para a gente conversar. Perfeito, Marcos. Só comentando, você recebeu algumas palminhas aí no meio da apresentação, recebeu uns oks aí também, uns positivos também no meio da apresentação. O pessoal foi comentando também aqui no chat. Algumas pessoas aí comentaram sobre a disponibilidade desse material. Sim, vai ser disponível, tá? Em um momento oportuno aí a gente vai comunicar a todos como vai ser disponibilizado. Falamos um pouquinho sobre a questão do AF ali, né? A Aline também comentou um pouquinho, trouxe essa dúvida aí também para a gente. Mas a gente deixa aberto aí para quem quiser abrir o microfone aí, levantar a mãozinha e falar um pouquinho sobre alguma experiência, alguma coisa nesse sentido que possa corroborar e tirar alguma dúvida aí com a gente. O Ronald aí já levantou a mãozinha, pode aproveitar, Ronald. Oi, gente, bom dia a todos. A minha pergunta é rapidinho, Paulo. A gente vai receber esse material, né, que vocês mostraram aqui para a gente, e se a gente tiver dúvidas depois, como é que a gente faz? Abre ali um chamado no Service Desk, alguma coisa nesse sentido. É isso, né? Correto. Perfeito. E aí a gente direciona para as equipes corretas ali que podem tirar a sua dúvida, tá, Ronald? Legal. Tá bom. Obrigado, gente. Perfeito. Eu estava quase dizendo, mandou uma mensagem para mim, mas pode abrir o chat. Pode abrir o chat. Você comentou ali a respeito das keys expostas e tudo mais, né? Trazendo uma experiência aqui da Drop também. A maioria dos nossos pentest, os clientes vêm até nós pensando que a gente vai fazer um pentest, vai descobrir coisas assim, nossa, de filme, né? O cara foi lá, fez isso, todo um processo para chegar lá no ambiente do cara. E aí vão ver o relatório e apresentar.
a sua aqui estava exposta lá, a gente pegou, acessou lá, fizemos tudo que tinha que fazer. Muitos casos, assim, muitos casos mesmo, assim, de vulnerabilidade relacionado a isso nos nossos pentests que a gente está realizando aqui. E muita vulnerabilidade também em API, né? O pessoal, vou testar uma aplicação web, beleza, vamos testar a tua aplicação web, mas às vezes deixa de olhar um pouquinho para a API e é ali justamente a nossa porta de entrada para chegar a uma coisa muito maior em um incidente de principalmente vazamento de dados aqui, que é um tópico bem, bem relevante, né? Que tem acontecido também bastante relacionado com as APIs, né? Uhum. Não, isso infelizmente é. E assim, também é compreensível porque não deve acontecer, mas eu sempre tento vestir o sapato do time de desenvolvimento, porque assim, o time de desenvolvimento está sempre embaixo de mau tempo, tem sempre 3, 4 coisas para entregar ao mesmo tempo, tem uma, Sim, uma verdade, deadline né? de 2 dias, então assim, às vezes acaba. E é por isso que as ferramentas vêm para nos ajudar, né? Então hoje, por exemplo, como é que você pode diminuir a incidência disso? Se você usa uma ferramenta, uma solução de gerenciamento de código baseada em Git, você pode colocar um pré-commit hook, que é um scriptzinho que roda antes do commit, para executar um script de segredos lá que vai dizer, não, aqui tem um segredo, commit não passa. Então ali você já conseguiu Mitica um bloquear. pouco, né? Vai dar um trabalho maior para o desenvolvedor? Vai dar, mas pelo menos não comita o código, não comita aquela senha, né? Perfeito. Bom, pessoal, a Marley também quer comentar um pouquinho, pode aproveitar. Olá, bom dia. Excelente apresentação, parabéns, foi muito enriquecedora. E aí, durante a apresentação, você comentou de algumas boas práticas ou de recomendação no OpenSurances. Você teria, acho que alguém também pediu o link, como compartilhar para que a gente possa aqui também ter o conhecimento dessas referências e avaliar o que a gente precisa eventualmente aprimorar. Marcos, por favor. Claro, posso falar, e na realidade até comentando, passando para o Lucas aqui, o que eu estava me referindo sempre é um documento chamado Manual de Segurança da Informação, né, que vocês disponibilizaram lá na Wiki, que ó, tem bastante informação bacana, tem muita informação, inclusive esse OASP Top 10 está referenciado dentro daquele documento, se eu não me engano. Sim, está. Então, vocês Lá na conseguem... própria área do desenvolvedor, né, Marcos? Eu acho que é aquele documento do Isso. manual de segurança lá relacionado a APIs. Você conhece, Marley, esse manual? Não tenho. Eu sou da área de prevenção a fraudes, então eu não tenho acesso. Se vocês depois tiverem como disponibilizar, eu agradeço bastante, tá bom? Perfeito. Muito obrigado. Perfeito, Marley. A gente tem um Confluence, então a página do Confluence do portal do desenvolvedor, tá? Do OpenSurances. Então, ali, além de ter as especificações das APIs, né, a gente tem manual de escopo de dados, manual de segurança, tem bastante informação lá. E em relação ao material aqui do workshop de hoje, tá? A gente vai avaliar ainda, né? Mas com certeza o vídeo, minimamente, ele vai estar disponível no nosso canal também do YouTube. Lá tem todas as informações, todos os workshops passados aí, tá? É isso. Mas eu já consigo até te mandar o link aqui no próprio chat, tá, Chico? Por favor. Muito obrigada. Acho que eu não vi mais ninguém com a mão levantada não sei se eu consigo ficar até o encerramento, então eu só queria colocar alguns itens, adicionar mais uns 2 centavos, porque a palestra aqui foi muito rica. Obrigado, Marcos. Foi ótima mesmo. Gente, acho que aqui um workshop, foi um workshop super importante. Houve a gravação, então também a gente vai ter condições depois de reavaliar, analisar, levar para os times. Se for necessário, se os participantes entenderem que esse tipo de material, esse tipo de trabalho auxilia as empresas para que a gente mantenha o compliance, mantenha a segurança das nossas empresas, principalmente na visão OpenSurances, mas entendo que todas que estão aqui conectadas também se alimentam dessa informação que a gente está trazendo para as demais implementações da empresa. Então, deem os seus feedbacks depois, tá, gente? Tragam, a gente pode trazer mais, eu acho que faz parte da missão do OpenSurances.
garantir que o mercado segurador esteja seguro, esteja atual, esteja bem formatado, né? E aqui segurança eu acho que é um dos itens aqui mais importantes. Ressaltar que o Open Insurance ele é vinculado a uma lei, a origem do Open Insurance ele vem da LGPD, né? Ele vem do compartilhamento de dados. Então, quando a gente olha isso e olha para o Open Finance, que já está no ar há bastante tempo e está transacionando bastante, e ali tem eu vim de Finance, né? Eu vim de Banking, eu já fui gestor de canais de negócio e tinha que lidar com fraude todo dia, com o hacker tentando invadir o banco e tentando tirar dinheiro. É uma situação super complexa, muita pressão, mas lá a saída é uma saída transacional, a saída de dinheiro, né? Também tem a visão de dados, sim, mas os contratos e os dados eles são mais voltados a um núcleo financeiro. Aqui a gente está falando de seguro de vida, seguro dos bens, seguro, enfim, a gente está falando de processos analíticos, não transacionais, rápidos e meia dúzia de passos ali e pronto, você fez uma transação. Aqui a gente tem avaliação de dados, a gente tem a vida inteira do nosso segurado na nossa mão, dentro da solução que o Open Insurance precisa regular e garantir. Então, por isso que é tão importante que essa palestra e tudo que a gente está fazendo. Lembrar que a gente tem uma normativa do mercado segurador sobre segurança 638, tá? Procurem a normativa 638, o secretariado pode retornar com ela aqui com os links da SUSEP, e fiquem atentos a esse tipo de item, tá? Segundo ponto, gente, e eu levei um susto ontem ou anteontem no nosso weekly de segurança, quando a gente estava falando sobre senhas. A gente está revendo estamos criando todas as políticas internas, porque o Open Insurance ele não deixa de ser uma entidade, vai ser uma empresa, tendo aí funcionários, pessoas acessando informações, sistemas, enfim, tudo que a gente lida, que vocês lidam como consumidores das plataformas, aqui a gente tem a obrigação de ter todo esse cuidado com as nossas plataformas, porque a centralização desse acesso é onde a gente tem que garantir que tudo esteja 100%. E nessa discussão, eu achei muito interessante, assim, eu acho que 9 dígitos, e como gestor, antigamente gestor de canais como negócio, a gente olha muito usabilidade e a experiência do cliente, né, e pensa, poxa, 8 dígitos, era 4, há um tempo atrás era 4 dígitos, você estava seguro, né? Com uma senha numérica de 4 dígitos. Daí, opa, agora precisamos aumentar a senha para o Internet Banking, agora tem o mobile, coisa maluca, né? Tudo bem, então o fator de autenticação também está dentro do mobile, mas como é que eu protejo isso? A gente tem que aumentar o número de senhas, 6, 8 caracteres para senha, né? Então tem tokens hoje que você precisa de 8 para poder pegar o OTP, para poder entrar na aplicação. E ontem a gente estava discutindo, e daí, qual é o nível de segurança que a gente precisa ter para o ecossistema do Open aqui, sendo que a gente já está trabalhando, como o Marcos colocou ali, na visão de Zero Trust, não só de API, mas numa visão de arquitetura completa de Zero Trust, eu não confio em módulo a módulo. Eles não podem ter uma confiança em outras estruturas, porque sempre tem a falha da gente esquecer alguma estrutura e a senha passa o acesso passa de uma estrutura para outra, um componente de arquitetura para outro, enfim. Então, o que eu tenho pedido para o time de arquitetura aqui de segurança é, gente, vamos Zero Trust Model, vamos usar VDI, vamos usar desktops virtuais. Não quero um desktop na mão do meu fornecedor, acessando por VPN aqui dentro. Por quê? Corta a parte de acesso, né? Não expõe o nosso negócio ao mínimo, o mínimo possível. E só dá para fazer isso porque é novo, a gente está criando do zero. Senão ia ter uma dificuldade maior para fazer. Claro, dá para fazer, aí é uma questão de custo, mas agora é a hora de decidir esse tipo de coisa. E nessa visão, e senha? Chegaram para mim com um número absurdo. Desculpa, Pablo, mas é só força de expressão, né? Você está acostumado começou com 4 dígitos, foi avançando, e hoje me chegam com 12 dígitos. E colocam ainda que, se eu não me engano, 1 hora ou alguma coisa assim, você ainda consegue quebrar com IA, com brute force por IA, em pouco tempo, essa senha de 12 dígitos com um caractere maiúsculo, um minúsculo, um alfanumérico e um caractere especial. A gente está chegando no limite com a inteligência artificial, no limite não, acho que não tem limite, mas a gente está
bypassando aqui uma fronteira que a gente não estava acostumado. A gente não estava acostumado com o hacker que já é um cara que estuda muito para tentar penetrar nos sistemas, obter informações, roubar itens, né? Ele trabalha 24/7. Desde aí 12 anos de gestão de fraude, você olha o investimento que esse mercado faz, né, que os bandidos fazem, é um investimento altíssimo. É um investimento altíssimo. Eles colocam crianças para estudar, para chegar numa faculdade e ter um desenvolvimento, ou hoje em dia nem precisa mais disso, né? A gente tem tanta coisa disponível, tanta informação disponível que é fácil de buscarem isso na Dark Web, é uma questão de conhecer. E agora eu tenho um assistente inteligente, eu tenho a IA que consegue apoiar para os casos. Você pode explicar para a IA e pedir, olha, me ajuda a achar a melhor forma de invadir alguma coisa ou quebrar algo e assim por diante. Então, aquilo que a gente está acostumado ano passado, numa proteção, voltando para APIs e para o nosso ecossistema, que a gente estava acostumado como normal, né, de eu ter ali uma avaliação estática de código, garantir as disciplinas no mínimo e a coisa vai andando dia após dia, isso tende a ficar cada vez mais rápido de ser quebrado e de a gente perder esse momento. Então, a gente vai ter que investir mais em segurança, vai ter que olhar mais para esses itens, principalmente no nosso ambiente de open e de interoperabilidade entre seguradoras e mercado financeiro. Então, eu acho que aqui a gente conseguiu trazer uma visão de mercado muito legal, como estamos, né, o que fazer, e o recado que eu queria adicionar, então, a isso se preocupem, olhem para a segurança e se preocupem no investimento em segurança de hoje para os próximos meses, não é para os próximos anos. A gente está numa quebra aqui importante, e essas dicas, esse workshop ele foi válido para isso, para a gente entender tecnicamente, mas eu entendo que olhando isso tecnicamente, olhando os desafios que a gente tem para APIs, para quebrar uma senha de 12 dígitos, eu levo alguns minutos agora, o que eu não consigo fazer para explorar uma API, para tentar fazer um penetration, conseguir invadir e chegar no dado do cidadão, né, do que é mais valioso para a gente, que é o dado da pessoa, e todos sabem aí como é que é regulado isso e o que acontece com a imagem de uma empresa se isso acontece. O ecossistema, então, nem se fala, né? A gente tem que proteger todas as pontas. Se uma ponta não está legal, a outra também pode sofrer, porque a gente pode ter ataques coordenados, a gente pode ter vazamento cruzado, e entre outros itens. Então, a importância desse assunto é muito grande. É importante que a gente faça barulho e tragam também aqui para a gente o feedback, tá, gente? Se está fazendo sentido, devemos aumentar esse tipo de investimento, de compartilhar com todos, o que está faltando, e a gente aqui está se preocupando com isso bastante, tá? A gente está com a Drop Hill aqui, com nossos parceiros, para garantir que a gente está nessa proteção intensa, tá bom? Eu estou encerrando já aqui, Lucas, mas eu vou pedir, então, vou devolver a palavra, vou dizer o seguinte: obrigado, pessoal, pela audiência, eu acho que foi ótima. Obrigado a Drop Hill por trazer o Marcos, obrigado, Marcos, pela apresentação, foi muito legal, tá? É ótimo a gente ter esses momentos. Obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade de poder falar aí para essa audiência eu estava cuidando que nós chegamos a ter 90, acho que 91 pessoas, né? Então, muito bacana. Beleza. Queria agradecer também o Marcos aí pela participação, excelente conteúdo, né? Dado as 2 horas aqui da nossa janela, acho que a gente conseguiu ser bastante exaustivo nos temas, né? Passando desde governança, boas práticas, lições aprendidas, né? E conteúdo técnico. Parabéns ao time da Drop Real. A gente mandou o convite para muito mais pessoas, mas a gente sabe também que tem que conciliar, né, com a agenda do dia a dia de cada participante aí das seguradoras, né? Então, com certeza o alcance vai ser maior, Marcos, porque a gente vai, né, colocar o vídeo e disponibilizar o link aí para quem não conseguiu estar entrando, tá? Mas só tenho a agradecer, parabéns aí. E a gente segue aí no nosso dia a dia aí, com as nossas ações, né, junto com o Pablo e com o time aqui da Drop Real, no GT de segurança, né, e demais atividades de arquitetura.
Ótimo. E eu me coloco à disposição, se qualquer pessoa aqui da reunião tiver qualquer dúvida ou quiser, tem o meu contato no material, tem o meu LinkedIn também, que pode conectar direto comigo lá e a gente segue conversando. Com o maior prazer. Maravilha. Queria abrir aqui para o Wagner, para o Vini, ver se eles não têm nenhum ponto aí antes da gente encerrar. A gente já agradece a todos aí e finaliza a reunião. É isso, então, pessoal. Obrigado. Excelente final de tarde aí para todos, né? E bom final de semana. Obrigado, pessoal. Comente. Ótimo final de semana, viu? Abraço.